Com o fim da quadra invernosa no Ceará, autoridades de saúde acendem o alerta para o aumento dos casos de dengue. As chuvas deixaram acúmulo de água em quintais, terrenos baldios e calhas, criando um ambiente propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A Secretaria da Saúde reforça a importância da prevenção, como a eliminação de focos e a limpeza de recipientes. A preocupação é que o período pós-chuva concentre surtos silenciosos. Agentes de endemias intensificam visitas domiciliares. A população é orientada a procurar atendimento aos primeiros sintomas, como febre alta e dores no corpo. A dengue pode evoluir rapidamente e causar complicações. O combate ao mosquito é tarefa coletiva. Sobre esse assunto, vamos conversar agora no Jornal Alerta Geral com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Ana Maria Cabral. Agora, nessa conversa, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Luzenor, bom dia. Olá, Marcos Furlan, a você, ouvinte internauta, um bom dia. Ana Maria, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Quando a gente fala sobre casos de dengue, há preocupação neste momento, tanto no interior do estado quanto na região metropolitana de Fortaleza. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. A dengue ela é uma doença que já é endêmica no nosso estado há muitos anos, né? Então a gente tem dengue aí há mais de 40 anos e a gente já conviveu, a gente já teve a experiência de passar por algumas epidemias de dengue no nosso estado. Com relação ao nosso cenário atualmente, né, de preocupação, eu digo que a dengue ela é uma doença que, apesar de a gente estar num cenário de baixa transmissão, né, de casos, a gente tem realmente uma ocorrência menor de casos nesse ano, né, o ano passado, 2024, esse ano de 2025, tem um cenário de baixa transmissão de dengue no estado em geral, mas a dengue é uma doença que a gente precisa sempre ter preocupação, né, e é uma doença que a gente sempre deve estar intensificando as medidas de prevenção e controle, né, porque ela é uma doença cíclica, então a gente precisa se manter, né, a gente sempre tem que estar mantendo as medidas de prevenção para evitar possíveis aumento de casos, né, aumento na circulação viral dessa doença. Então, mesmo em cenários de baixa transmissão como a gente está vivendo hoje, a gente precisa ter sempre atenção, né, em relação à dengue, né, em relação às medidas de prevenção e em relação também aos sinais e sintomas, né, caso apareça alguma doença febril, a população sempre deve estar ciente que precisa, né, procurar o serviço, a unidade de saúde e tomar os devidos cuidados com a sua saúde relacionada ao dengue. Ana, hoje o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, tem ações conjuntas com os municípios para medidas no combate ao surgimento dos focos do Aedes aegypti? Sim, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, ela realiza intensamente, né, e sistematicamente o monitoramento desses casos, né, de dengue que são notificados no Estado do Ceará, né, faz o acompanhamento dessa situação, inclusive emitindo aí cartas de alerta, né, para os municípios que estão apresentando aí um cenário de aumento de casos, de aumento no número de notificações, né, parte daí do princípio de um alerta, né, até também o apoio, né, em relação à prevenção e ao controle. Estamos aqui também no Jornal Alerta Geral com o jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Ana. Eu tenho aqui, Ana, uma pergunta que é o seguinte, até uma curiosidade. A gente sabe que a quadra invernosa é o período de maior preocupação em relação aos casos de dengue. A nossa quadra invernosa costuma ir até o mês de maio, só que nós já estamos aqui no mês de julho e as chuvas continuam. Isso, de certo modo, preocupa as autoridades sanitárias em relação ao aumento do número de casos? Já existe algo concreto que aponte, por exemplo, que pode haver um recrudescimento no aumento desse número de casos em função dessas chuvas fora de época, vamos dizer assim? Pronto, a quadra invernosa, ela se estendendo um pouco mais, né, acaba que o vetor, né, que é o mosquito Aedes aegypti, ele acaba encontrando as condições ideais para reprodução, né, durante essa quadra invernosa. Então, quando tem um aumento aí das chuvas,
consequentemente vai ter mais água parada, mais criadouros, né, para o mosquito se reproduzir, enfim. Então, o período inicial, o primeiro semestre do ano, que é o período sazonal que a gente chama, período chuva, que começa, né, a observar até aí as primeiras chuvas, é um período de alerta, né, onde a gente tem que redobrar a atenção e intensificar as ações em relação à prevenção e controle da dengue. Então, quando esse período ele se estende um pouco mais, isso quer dizer que a gente precisa, né, ter mais cuidado, né, durante essa quadra invernosa. Então, enquanto tiver, né, nesse período, a gente precisa aí ter uma atenção redobrada em relação a essas ações integradas, né, de controle e prevenção da dengue. Você tem algum balanço parcial, por exemplo, dos casos de dengue aqui no estado do Ceará nesses primeiros 6 meses do ano de 2025? Sim, os dados que a gente tem, né, de monitoramento aí nesses primeiros meses em relação à ocorrência de dengue no estado do Ceará é um cenário de baixa transmissão, né? Nós temos aí a incidência de casos, se a gente comparar com o ano passado, ano passado, 2024, já foi uma incidência baixa, né? Então, tivemos alguns casos notificados, muitos casos notificados, mas muitos casos também descartados, né? Ou seja, a gente sabe que tem uma sensibilidade em relação à notificação, mas a gente não confirma, né, esses casos. Então, a gente tem uma baixa transmissão hoje de dengue no estado do Ceará e, pontualmente, a gente tem algumas regiões que apresentam aí alguns locais que têm uma transmissão maior de arboviroses nessas regiões. Mas se a dengue tem hoje, apresentando essa baixa incidência, eu te pergunto também uma preocupação que existe, Luzenor, em relação à Oropouche, aquela febre Oropouche. Ela hoje, ela está num nível de incidência médio, alto aqui do nosso estado? Bom, a febre do Oropouche, ela é uma doença que ela se comporta um pouco diferente da dengue, né? Se comporta no sentido de ela está localizada principalmente em ambientes, né, que tem uma característica muito específica, né? Por exemplo, aqui no Ceará hoje, né, a gente tem a transmissão de febre do Oropouche muito restrita ali na região do maciço de Baturité. Então, por que está restrita lá, né? Porque, assim, lá é uma região que tem as condições ideais para a reprodução do vetor, que é o Culicoides paraense, que é diferente do vetor, né, da dengue, né? Então, lá é uma área de mata atlântica, né, de uma vegetação úmida, que acumula muito acúmulo de matéria orgânica. Então, inicialmente, para se ter uma transmissão de febre do Oropouche, precisa realmente ter o vetor e ter as condições ideais para a reprodução daquele vetor, né? Então, a gente passou por um cenário de alta transmissão na região do maciço de Baturité, que foi mais para o início do ano, né? Então, ali para meados de fevereiro, março, tivemos uma intensa circulação de febre do Oropouche na região do maciço de Baturité. Hoje, né, nós temos aí um cenário de redução de casos naquela região, né? Então, a gente tem aí... Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Ana Maria Cabral. Ana Maria, para encerrar o nosso bate-papo aqui, muitas vezes o poder público transfere para a população uma cobrança para as pessoas terem cuidados preventivos para serem evitados o surgimento, ou ser evitado o surgimento ali de focos da dengue. Neste caso, nessa situação, qual é o papel que a população cumpre nesse momento em que o Estado, o poder público, faz alerta sobre o ressurgimento de casos de dengue no Ceará? A população, ela tem uma forte participação nessa questão do controle e da prevenção de dengue, né, e de arbovirose no geral, visto que hoje 80% pelo menos dos criadores desses mosquitos, eles estão dentro da nossa casa, né? Então, essa participação da população, ela é decisiva, né? Ela é importantíssima. Então, a questão de não acumular lixo, né? O lixo também é um ambiente favorável para a reprodução, né, do mosquito, de criadouros, né, de
de acúmulo de água, então não acumular lixo, né, manter a casa limpa, evitar água parada, né, evitar limpar as calhas, né, limpar esses ambientes que tem dentro da residência e na peri-residência, no peri-domicílio também, onde possa ser um local propício, né, para ser um criadouro do mosquito. Então, a população, ela tem um papel fundamental nesse combate também, nessa prevenção, visto que a nossa residência é onde a gente tem aí uma maior incidência, né, desses criadouros do vetor, né, do Aedes aegypti. O recado está dado. Quero agradecer a você, Ana Maria, pela colaboração, pelas informações para os nossos ouvintes do Jornal Alerta Geral. Desejar um bom dia e um bom trabalho. Bom dia, obrigada a todos. Você acompanhou a entrevista com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Ana Maria Cabral. E daqui a pouco tem mais informações com o jornalista Beto Almeida, seja pelas estradas do Ceará ou aqui no estúdio do Jornal Alerta Geral. O Beto traz informações quentes dos bastidores da política do Ceará. Já, já!